Sejam todos bem-vindos de volta. Vamos dar continuidade, né, ao bloco de hoje. E eu queria dar um recado para os fakes, informações do bloco anterior, mas os fakes de plantão. Olhe, você vai ser descoberta. Então não adianta vocês chegarem e tá denegrindo a imagem das pessoas na internet, que internet não é terra sem lei. Internet, já foi. Né? Passou o tempo. Então a gente tem como descobrir através da instauração do inquérito policial, depois de boletim de ocorrência. Quebra de sigilo para descoberta do IP. E você também, bonitinho, que acha que deve estar denegrindo a imagem das pessoas na rede social, porque pessoalmente as pessoas não têm coragem de falar, né? Mas na rede social parece que perde a vergonha e começa a denegrir a imagem da pessoa, a caluniar, defamar, chamar de golpista, né? A gente vê muito isso, né? Golpista, esculhambando. Então você pode estar respondendo a um crime, viu? Você pode responder um crime por fazer essas coisas, né, gente? Inclusive hoje tem essa lei de proteção de dados pessoais, que é a Lei 12.965, que foi um marco civil, né, na internet, que dá essa proteção a usuários. Inclusive, como a gente vai falar agora de crimes sexuais, tem a Lei Carolina Dickmann, né, que a Cátia vai trazer um caso bem sensível, né, na verdade, e é um alerta para os pais, né? Para os pais, para as crianças, adolescentes, né, que estão ali acessando a internet e às vezes acha que está falando com um coleguinha, acha que está falando com uma pessoa e na verdade está falando com outra. Inclusive, eu não assisto novela. Teve a novela. Mas eu vi que teve uma novela que a pessoa, o pedófilo, ele utilizava a inteligência artificial para poder conseguir fotos, né, da vítima, né? E depois extorquiu, né? Extorquiu, começava aí ela pedir mais fotos em troca dela mandar mais fotos, senão ela ia divulgar, né? E ela por vergonha, por medo. E isso é uma verdade, uma realidade que a gente vive hoje, infelizmente. Inclusive, teve um caso aqui recente que teve um pedófilo que tinha mais de 6 mil vídeos, né, de crianças e de adolescentes. Eu acho que nós estamos falando, o Bruno está falando que foi condenado esses dias. Inclusive, foi uma operação daqui de Maceió. A imagem dele foi exposta nas redes sociais. Geralmente não se faz isso, né, até que o crime seja transitado e julgado, mas foi exposta para poder para que as vítimas se identifiquem, né, e denunciem, porque ele já vinha desde 2010, se eu não me engano, cometendo esses crimes e armazenando esses vídeos. Eu tenho um caso muito similar a esse da televisão, que é o seguinte: era uma adolescente, na época da pandemia, que todo mundo estava tendo acesso aos telefones celulares, né? A gente ficou em casa, a gente tinha acesso ao celular, fazia as atividades da escola celular, e foi quando essa menina de 12 anos começou a ficar mais tempo na rede social. Então, nessa rede social, ela era fã de uma artista. Era fã de uma artista, e essa artista tinha um grupinho. Não tinha aquele... tem comunidades, não se chama comunidades, que faz a comunidade do artista tal. Então, todo mundo que era fã daquele artista, ela fazia parte daquela comunidade. Foi nessa comunidade que ela se inseriu, que eles criaram um WhatsApp e fizeram um grupo no WhatsApp. Então, ela foi inserida nesse grupo. A partir daí, ela começou a ter um contato com uma outra criança da mesma idade dela. E ela começou a confidencializar onde os pais trabalhavam, onde ela morava. Essa criança era do Rio Grande do Sul, ela daqui do Nordeste, e ela começou a desabafar as coisas que aconteciam durante o dia a dia e começou também a passar informações muito íntimas da família. Com o passar do tempo, essa pessoa que se passava por uma igual a ela, né, uma menor igual a ela, começou a dizer que ele estava apaixonado, mas que ele queria dizer para ele que ele não era ele era ela. E começou a mandar vídeo de uma outra criança, dizendo que era uma outra criança. Olha, eu falei esse tempo todo com você, eu não sou ele, eu sou ela. Só que a minha família não aceita a minha sexualidade. Aí começou a interagir com essa outra adolescente e começou a questionar se ela também não era homossexual. E nisso, começou a pedir fotos. Ele não tinha mandado nenhuma dele, mas começou a pedir fotos dessa adolescente. E quando
chegou um momento que ele já estava com uma quantidade tão grande de fotos que ela disse que não estava aguentando mais, que aquilo estava incomodando a ela. E ela foi na escola que ela estudava, falou para o professor. E o professor falou para a coordenadora. E a coordenadora chamou os pais. Foi quando os pais, depois de 2 anos... Essa conversa durou 2 anos. 2 anos. Depois de 2 anos de conversa, depois de 2 anos de ameaça, depois de 2 anos de informação que essa criança passou para essa pessoa, foi que os pais tiveram conhecimento este ano. E foi quando me procuraram para dizer, olha, aconteceu. Foi assim, eu fiquei estarrecida porque é uma peculiaridade que essa pessoa teve, porque ele trabalhou durante 1 ano e meio para começar a ter acesso às fotos. Ela não mandou fotos de primeira. Ele nutriu uma confiança durante 1 ano e meio para, a partir daí, ele começar a pedir as fotos. E quando ela não queria mais mandar as fotos, ele começou a ameaçar. Porque ele já tinha o banco de dados do pai, ele já tinha o banco de dados da mãe, ele já sabia que horas o pai chegava, que horas a mãe chegava, e começou a ameaçar. E ela não teve coragem de pedir à mãe ajuda, nem ao pai. Porque, na verdade, ela a tem criança vergonha. Tem vergonha disso, né? A gente, como adulto, se colocando no lugar de uma criança dessa. Aí, o que acontece? Ela falou para uma coleguinha na escola, que falou para o professor. Como é que ela chegou para o professor e disse, professor de informática, na escola pública, como é que eu faço para apagar um vídeo que eu mandei para a pessoa? Aí o professor disse, como assim, que vídeo? Aí ela falou, olha, porque a coleguinha mandou um vídeo para uma pessoa e ela queria apagar esse vídeo. Aí foi quando o professor tomou conhecimento, levou para a coordenação e a coordenação chamou os pais. Então, assim, nós como adultos responsáveis, a gente tem que estar sempre questionando, vendo com quem nossos filhos estão conversando, porque às vezes eles acham que estão conversando com uma pessoa igual a eles. E o desfecho dessa história? A gente foi para a delegacia, a gente abriu o boletim de ocorrência, foi feita a quebra de sigilo e eles foram notificados e vai conseguiu identificar quem era. E não é uma criança. Não é uma criança. É um adulto. Não é. E o texto que ele mandava posteriormente, que ele começou a mandar para ela, de ameaça e tudo mais, começou a dizer, deixa isso para lá, esqueça isso, foi uma brincadeira. E começou a bloquear ela também, mas só que como já tinha a parte dos dados, né, por conta da quebra de sigilo, então a gente consegue localizar. Mas olha só, essa menina não quer mais sair de casa, não quer mais ir para a escola, não consegue olhar para os pais, não consegue falar com a mãe, não consegue olhar nem para a irmã que fica em casa, porque está envergonhada pelo que aconteceu. Gente, essas pessoas que estão sendo vítimas, elas são crianças e elas são vítimas. Não adianta a gente colocar ela como ela soubesse o que estava fazendo, acusar, você sabia, você não é teu jeito. Elas são crianças. E hoje um adulto consegue passar um dinheiro para um estelionato, para um estelionatário. Imagine uma criança. Mas veja, como você mesmo falou, a pessoa nutriu, né? Passou um ano e meio. Então, um adulto também passa por isso. A pessoa adquiriu a confiança dela durante 1 ano e meio. A pessoa vai ali mantendo contato. Como foi a história que eu falei anteriormente. A pessoa conseguiu... Imagine, a pessoa conseguiu se passar por 10 anos. Imagina as histórias e a pessoa ali envolvida, né? Então, assim, são danos emocionais e psicológicos irreparáveis que uma pessoa que passa por esse tipo de situação se coloca, né? Quando se permite conversar com um desconhecido. Porque aí a pessoa vai adquirindo a confiança, vai conversando, vai compartilhando a rotina, vai compartilhando o seu dia a dia, não só o seu dia a dia, mas o dia a dia dos seus pais, dos seus familiares. Sabe, se você, a hora que você sai de casa, você vai para a faculdade, se você vai para a escola, se você vai trabalhar, os dias que você vai trabalhar. E hoje em dia, com Instagram, que você posta tudo, você posta a localização. Em tempo real, né? Isso. Eu, normalmente, eu costumo fazer o quê? Eu posto só com a localização
E o horário depois. Né? Depois de quando eu saio do local, a gente não sabe da cabeça de ninguém. Então, a pessoa, de repente, ele acompanha ali na rede social, tem um contato com você, se passa por uma pessoa, depois encontra com você e a finalidade é outra, né? A gente nunca sabe. E um filho, a farda da escola que o filho estuda, né? Para poder vir ali uma questão de uma ameaça, um sequestro, né? Possível, ou até um sequestro mentiroso, só um que não existe, na verdade. Então, a gente está muito desprotegido. Vulnerável. E nessa sua situação que você trouxe, tem a questão do crime de pedofilia também, né? O próprio ECA, ele já estipula a pena para o crime de pedofilia. Exposição íntima, ele botou... Expor, divulgar. Minha gente, e tem uma outra coisa que eu lembrei agora, que a gente não tinha falado sobre isso. E a gente já viu muitas vezes em jornais. Câmeras em hotéis, em casas e hotéis. Isso também é um tipo de disposição de crime. Agora sim, eu ia chegar a esse ponto sobre as câmeras e as cautelas que a gente precisa ter, mas eu não posso deixar de falar com relação aos relacionamentos que a gente vem alimentando hoje, né? Porque a gente só conhece a pessoa que convive depois que termina. Então, às vezes a gente permite que expor a nossa intimidade confiando, né? Aí permite tirar foto íntima, troca nudes, permite fazer vídeos e a partir do momento do término, a pessoa de posse daquelas imagens pode estar lhe extorquindo, lhe ameaçando, lhe amedrontando em busca de alguma vantagem, ou para retorno de relacionamento, ou para lhe perturbar, para querer. Então, o ideal é que a gente se policie, tenha toda a cautela do mundo para que não permita que isso aconteça, porque a nossa vida, a nossa imagem, né, diz sobre a gente, e o que as pessoas fazem com isso é cruel, né? E se a pessoa fizer isso, denuncie. Isso. E hoje em dia, mesmo as redes sociais dando aquela opção, porque às vezes a gente não sabe se é bom ou se é ruim. Visualização única. Aí, mas a pessoa tiver o acesso a um celular, a pessoa pega, tira uma foto. Né? Pode fazer isso. A gente tá falando isso hoje, a gente tá com... Por que você faz isso? Eu sempre ando com 2 celulares. Eu tenho que me prevenir. Eu sempre ando com 2 celulares também, porque vai que, né? Mas você não tira não foto? Você foi uma coisa assim, visualização única, tá? Eu tiro foto, eu tenho 2 celulares, já pra isso. Mas assim, a gente tá falando hoje, a gente já tem uma certa experiência, a gente já passou pela adolescência, a gente já foi criança. Assim, hoje é muito difícil a gente chegar pra uma criança pra ela se conter a não expor dessa forma. É muito difícil. Quem é que é adolescente que não quer ter a liberdade, né, de expor a sua paixão, o seu amor, o seu corpo, né, para poder atrair melhor o seu amado ou coisa parecida. O que a gente quer dizer é que tenha cuidado, né, porque a gente tem que a gente tem que confiar desconfiando. E principalmente nós mulheres somos muito vulneráveis. Todo dia morre uma mulher. Todo dia existe uma mulher estuprada. Por segundos existe um estupro, uma violência contra a mulher, contra a criança, contra adolescentes. Então, assim, eu estava vendo outro dia na reportagem que uma mulher no centro da cidade tinha sido encontrada toda machucada, vítima de tentativa de abuso sexual. Isso no centro da cidade. Você manda sua filha resolver alguma coisa no centro da cidade. E a gente tem que estar agora sempre cuidando para que a gente, para fazer o papel não só da sociedade protetora, mas também da segurança, porque a gente expõe os nossos filhos, né, a esse tipo de violência que às vezes a gente não está o tempo todo. A palavra certa é essa, realmente, cuidado. Cuidar. Sempre tem uma mudança de comportamento, né? A gente não sabe como prevenir, ela né? Mostra diferente, cuidadosa com o telefone, se retrai, é bom se atentar aos sinais de exploração. A gente viu, não sei se vocês viram, mas teve ontem uma divulgação de uma festa aí que teve de crianças competindo sobre danças vulgares. E as pessoas filmando, fazendo festa, competindo, vendo qual que seria melhor. Eu acho isso um absurdo, além de ser crime, né? Isso é, como eu já tinha falado, isso é questão muito de valores, né? Porque quando você ensina e mostra ao seu filho o que é correto e o que não é, né? E você acompanha, você sabe onde o seu filho está. Porque enquanto não sou mãe de menina, mas eu, mesmo que fosse mãe de menina, tem coisas que a gente não permitiria, né? E é tudo
do que a gente mostra em casa, do que a gente ensina em casa. Tem umas meninas que são do caráter duvidoso mesmo, que se mostram em casa de um jeito, né? E por trás é de outro jeito. Mas são exatamente valores. E a gente tem que estar realmente muito atenta. E nessa área de internet, e hoje em dia, como você estava falando do caso da sua cliente, que a menina ficava muito no quarto. Os adolescentes hoje em dia estão no quarto, muito isolados. Muito reservados, é verdade. Eu acho que foi uma consequência da pandemia, né? Porque eles tiveram que utilizar muito o celular, onde não utilizava tanto, mas eles se isolaram muito e aí os pais se acostumaram. E é cômodo para os pais. Não, tá lá, tá no telefone, não tá perreando. Tá seguro, né? Tá seguro, tá em casa. Só que aqui é um mundo. Celular é um mundo que a gente não tem noção. A gente não sabe com quem eles estão conversando, que informação eles estão passando, né? Então, assim, é bom... Hoje eu tenho meu filho adulto, mas até uma certa idade eu acompanhava, não, eu quero a senha, eu vou olhar e tal, até, sei lá, uns 15, 16 anos. Depois eu permiti, óbvio, que ele tenha a vida dele e a privacidade dele, mas é bom que a gente observe, que a gente oriente, que a gente converse. Até falava assim, deixa eu ver. Ele disse, mãe, eu lembro que uns 14 anos, mãe, eu sei o que é um pedófilo, ele falava, né? Mas a gente tem cuidado, a gente tem medo, a gente não sabe, a gente sempre acha que o filho da gente é inocente, né? E a gente tem que dar exemplos também, né? Eu sempre dou exemplos para os meus filhos. Por exemplo, esse exemplo que aconteceu dessa minha cliente, eu cheguei em casa, conversei com eles, disse, olha, aconteceu um fato desse. Cauã, meu filho, você às vezes está na rede social, você às vezes está jogando com pessoas em outro lugar do planeta, porque a gente não sabe nem se é o Brasil. Então, se isso acontecer com você, se for algo para lhe pedir segredo, não existe segredo entre pai e filhos. Então, fale para sua mãe, fale para o seu pai, procure ajuda, informe. Então, não guarde esse segredo. Não tem nada que a gente não consiga resolver e solucionar. Então, as crianças elas têm que saber que elas têm que ter um apoio da família. A família ela está lá para ajudar e não para julgar nem punir. A gente vai punir o criminoso que cometeu um tipo de crime desse, e não a criança que é vítima. A gente tem que sempre tá visualizando que as nossas crianças, que os nossos adolescentes, eles são vítimas. E eles precisam, para que eles não caiam numa dessa, para que eles não sejam ameaçados, extorquidos, expostos, a gente tem que dar exemplos. Porque, às vezes, a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Cátia, você trouxe a informação tanto das crianças como das mulheres, né, que são vítimas diariamente essa questão de pornografia da vingança, né, que é até uma legislação pornografia que levou da vingança. Esse nome, como você disse também, da Carolina Dickmann. Mas, assim, o índice de suicídio é muito alto das pessoas que são vítimas desses crimes, né? Porque tem aquela retração, tem aquele medo, aquela vergonha de ser exposta e acabam se suicidando. Então, é importante você dizer que busque ajuda, né? Que nada está perdido, que registre o boletim de ocorrência, procurem a delegacia, peça essa proteção, esse cuidado, até para que evite o sentido pedagógico da situação, né? Que evite que outras pessoas também sejam vítimas dessa situação. E, inclusive, eles vão até além. Esse tipo de crime ele é utilizado até para recrutar pessoas para tráfico humano. Vai muito além do que a gente imagina. Não é somente não diminuindo a situação, mas é você traficar crianças, é você traficar pessoas, é você utilizar a sua foto, você para poder fazer o book deles para poder vender para outro país, para finalidade sexual ou seja o que for. Então, aquela pessoa que comete esse tipo de crime, ele não está cometendo só o crime de falsidade ideológica, pornografia, extorsão. Então, isso aí é uma... Precisa ter uma quadrilha, né? Mas é uma quadrilha. Então, por isso que você tinha falado até da competência da Polícia Federal, acho que após a análise, né, da Delegacia Especializada para Crime Cibernético, eles vão encaminhar para a competência, né, a depender se é federal, se é estadual, a depender do tipo de crime, né? Se for um estelionato, né? E tem os agravantes também, né? Se envolver crianças, adolescentes, porque o Estatuto da Criança já... Se for uma idosa, no caso de um crime
de dados, por exemplo, se uma idosa, uma criança, no caso de um crime sexual, se envolver, a depender da gravidade, do tipo de lesão que for levada, né, àquela pessoa. E aí fala um pouquinho dos tipos, vai falar um pouco das penalidades, que essa... Eu já trouxe algumas penalidades aqui, das leis específicas, né, que foi a Carolina Dickmann e aquela lei da pornografia, da vingança, né, que é você pegar e divulgar para buscar fins ilícitos, né? Não, o ato ilícito para buscar fins financeiros ou de outra forma. E tem a extorsão cibernética, que é o que a gente está falando nesse bloco, extorsão e o abuso sexual, né? Através da rede social ou através da internet. A extorsão, ela nem sempre vai se dar somente com o crime sexual. Ela vai ter outros tipos de extorsões de outra forma. Nem necessariamente em todas as vezes que ele vai extorquir alguém, ele vai cometer algum crime sexual. Mas, geralmente, quando se comete o crime sexual, de nudez ou exposição, geralmente ele vem acompanhado com o crime de extorsão, né? de entrega de valores, de cobranças e ameaças. Então, existem outros tipos de extorsão que é feito na rede social que não é do crime sexual, que a gente poderia dar um exemplo aqui para as pessoas que estão sendo extorquidas ou que estão sendo ameaçadas ou cobradas, que não é da forma sexual, mas também se enquadra num crime de extorsão. Eu vou dar um exemplo assim, não sei se vocês têm um outro exemplo para trazer. Tipo, a pessoa, ela não é sexual, mas é de traição. Né? A pessoa comete ou comenta alguma coisa contra outra pessoa e manda aquilo printado para você e diz, olha, a Catiane, fala mal da Jéssica para a Érica. Aí eu falo, olha, a Jéssica, ela fez uma coisa assim e eu só menti, eu só aumentei. E eu acho que ela tá traindo o esposo dela. Mando para a Érica. Calúnia. Aí a Érica vai, pega aquele print que eu mandei para ela e disse, olha, se a Jéssica souber disso, não vai gostar. Então, assim, eu tô precisando trocar um pneu do meu carro. Você tem como emprestar seu cartão de crédito? Aí eu faço... Isso, você está me extorquindo. Sim. Mas de uma maneira sutil. Não deixa de ser extorsão. Me chantageando, me extorquindo dinheiro e me chantageando. Aí eu vou, empresto o meu cartão para Érica. A Érica paga 2 parcelas. Não paga mais. Então, assim, isso também é crime. Isso também tá tirando proveito de você, tá lhe causando transtorno, dano, tá lhe deixando sem dormir. Entendeu? Então, e não tem nada a ver com a área sexual. Eu tô esquecida agora do nome específico desse crime, mas já tem uma nomenclatura que explora a fragilidade emocional da pessoa. Porque o homem tá tão desacreditado, a figura masculina, que a mulher às vezes tá tão calejada de estar sofrendo em relacionamentos, né? Que qualquer situação que aconteça que venha acalmar ou agradar, ela acaba caindo. E tem a questão carência. Não é carência. Aí o que acontece? Tem aqueles crimes que o cara se parece o príncipe encantado, não conhece a mulher, aí vai lá agradando, conversando, chamando. Tem um nomezinho, mas começa a agradar, mantém o relacionamento, nunca se encontram, mas mantém o relacionamento, acaba se tornando íntimos. O que foi isso, Jack? Acaba se tornando íntimos e lá na frente ele se aproveita desse laço afetivo de confiança para buscar retorno financeiro. Aí daí vem a extorsão. A extorsão. Os golpes românticos. O golpista do Tinder. Ah, eu assisti. O golpista do Tinder, um grande exemplo. Eu assisti o golpista do Tinder. É cruel, né? Você se aproveitar da fragilidade. E disse que ela nunca teve reparação, ela perdeu todo o dinheiro que ela emprestou para ele, porque foi um fato verídico, ela emprestou o dinheiro para ele. Ela nunca teve reparação, porque ela pediu empréstimo. E, tipo, ele era tão verdadeiro nas coisas que ele falava, que ele dizia, não tô precisando, vou me matar, e que não sei o que, E, tipo, ele deixava ela muito evasiva. Só que ele criou um contexto, né, da história, ele levava ela para os melhores lugares,
mas tipo, ela jamais imaginava que ele ia dar um golpe, porque tipo, ele era de verdade. Ele usava o cartão de crédito da outra vítima. Isso, depois de várias vítimas. Tipo assim, ele dava um golpe nela com o seu cartão. Comigo ele já usava o seu e o de outra. Tá entendendo? Ele saía e andava de helicóptero, voava de helicóptero, ia pra tal... E jamais ele imaginava aquele homem que era, ele disse que era dono de joalheria, de diamantes e tal, que aquele ali ia fazer aquilo. Tu já assistiu, não? Não, vou assistir. Assista, é bem interessante. E ela pegou empréstimo, vários empréstimos, porque ele disse que estava num determinado país que estava sofrendo ameaça, risco de morte. Foi reportado como série? Foi uma série do filme. Netflix. É um filme. É um filme da Netflix. É um filme. Aí ela não teve... 2 anos, né, Érica, que passou? Tem uns 2 anos. Ela não teve reparação financeira da instituição. Até hoje, não sei quantos mil dólares. Eu já sei. Ele é israelense. Ele estava em Israel. Aí ele foi preso em Israel por alguma coisa que não foi, parece que um crime parecido, mas depois foi solto. Foi pago uma fiança, mas não foi por outra coisa. Ele é consultor de não sei o que hoje, ele não foi preso. Ele não foi preso. Ele até israelense. Hoje. Imagina, quantas mulheres, quantos milhões de dólares ele não colocou no bolso. Há uma carência. E, tipo assim, ele arquitetou, mas no caso delas não foi carência. Ele se mostrou, de fato, muito presente, porque ele era uma pessoa presente, ele conseguia estar presente, ele ia para jantares, pegava ela, pagava um hotel em tal lugar, a pessoa estava mantendo o relacionamento, vamos dizer, meio que à distância. Uma das características que ele tinha, ele não chamava nenhuma pelo nome. Não lembro desse detalhe. Ele fazia assim, oi amor, estou aqui tomando café. Aí esse amor que ele estava tomando café, né? Ele mandava para as 4. Ela é uma artista, a Catiane. Ele fazia assim, oi amor, estou aqui tomando café, lembrando de você. Aí ele pegava, encaminhava aquela mesma mensagem para 4 mulheres. Aí o amor era quem recebesse. Pra lá. Aí elas acreditavam que era o amor da vida daquele canalha. E ele dizia assim, aconteceu o seguinte, meu cartão de crédito não está liberado. Tem como você mandar pagar essa fatura, essa ordem de pagamento? Aí mandava a ordem de pagamento e elas pagavam. Ele já fazia assim, na verdade. Ele foi para um outro país e disse que estava lá correndo risco de vida e que os cartões dele estavam tudo bloqueado e que ele precisava pagar aquilo ali, porque senão ele ia morrer, iam matar ele. Aí ela, foi tirar um empréstimo. Quando foi depois, acho que aconteceu de outras situações, só que ele disse, não, eu vou pagar. Aí, tipo, passou aquela situação. Aí, não, é aquele dinheiro. Não, eu vou pagar, amor, não se preocupe, não. Vou tipo, naquela, eu vou pagar, até que ela começou a desconfiar, que conheceu uma pessoa que ele tinha sofrido um golpe, que conheceu outra, pronto. Foi quando ela descobriu um boom. A gente teve uma cliente sobre a moto, lembra? Que ela comprou uma moto pra o namorado. Amiga, mas eu acho que ela era golpista. Também tu acho. Lembra? Ela segue a gente no Instagram, amiga. Esse Deus já tá puxando o fio aqui embaixo. Tá puxado na minha sandália. Então, se ela segue, nos compartilha. Ela já procurou, eu e a Jéssica, eu acho que por 3... Só a mim, ela já me procurou 3 vezes. Ela me segue, ela vê meus stories. E ela já mudou de profissão diversas vezes no Instagram. E eu fico observando. Ela vai assistir meu podcast, ela vai ver. Ela tentou me contratar, ela mandou os dados. E pior que ela mandou o documento dela. Aí eu fiz. Ou ela tem algum probleminha, eu não sei. Aí eu fiz a procuração, mandei para ela. Uma situação que foi essa da moto. Depois ela veio com uma outra situação. Só que ela é tão escorregadia que tem hora que ela diz que é enfermeira, tem hora que ela diz que é não sei o que, administração. Só que foi que me chamou a atenção. Ela disse que tinha um carro, que ela tinha 18 anos e que tinha habilitação. Como? Como é que ela tem o carro? Ok, ela pode ter tido um dinheiro de alguma coisa e que trabalhava e que fazia faculdade. Eu digo, como com tudo isso, 18 anos? Se a pessoa, para poder ter habilitação, você tem que ter no mínimo 18 anos. Entendeu? E ela disse que era habilitada. Antes das... entendeu? Você pegou algumas 18 nuances, e um pouquinho. Aí eu disse, como foi que você me encontrou? Aí ela disse, não, foi pela internet. Só que quando eu vi, ela era em comum com a Jéssica. Aí a Jéssica disse, não, essa moça já entrou em contato comigo falando assim, assim, assim. Aí eu fiquei esperando. Eu marquei de encontrar ela no trabalho dela, que ela dizia que trabalhava no hospital, perto lá de casa. Foi. E a gente marcou eu disse, eu vou até você. Aí eu disse, ela, não, porque eu não posso. Não, vamos fazer virtual? Bora fazer uma chamada de vídeo, eu mando um link pra você, a gente vai fazer uma chamada virtual. Aí ela, eita, porque agora eu estou no trabalho, agora não posso. Aí ela fez por ligação.
Aí essas coisas você começa a observar, aí tem alguma coisa estranha aí, né? Aí, tipo, nunca apareceu outra coisa. Você fala de dinheiro, aceita sem nem pestanejar, porque todo mundo pechincha. Qual é o seu preço? O preço é X. Ela, não, tá, eu posso fazer por Pix? Pode. Qual é o Pix? Aí eu mandava o Pix. E ela mandou? Não, óbvio que não. Hoje Ela dia- já me procurou, já procurou a Jéssica, e salvo engano, ela já procurou também uma outra amiga nossa. Então, desconfiar é a regra, Será né? que não é a mesma que tá me seguindo? Ela já é antiga, foi eu acho que desde 2022. Tem gente que tem obsessão pelas pessoas. Tem gente que basta olhar você uma única vez. Ela já olhou meu já story cria- hoje. E já passa um ser que começa a lhe seguir. Tem gente que gosta de você e lhe odeia sem nunca nem ter conversado com você. Agora, o nome dela é o nome dela mesma, é o nome que ela mandou o documento. A não ser que seja o documento seja falsificado também. E é o nome que ela utiliza no Instagram. Só que ela modifica as profissões e as especializações. Entendeu? E aí ela dizia que teve um problema com um cara que era o suposto marido dela e ela tinha a bio do cara no Instagram dela. Aí colocava lá o arroba do cara, né? Aí quando a gente ia pra lá era o Instagram dele, pronto. Aí depois ela dizia que aquele mesmo cara deu um golpe nela. Mas a história e o tempo não batia. Ela perdia com a cronologia Eu acho que ela é só tempo. uma mentirosa compulsiva. Existe também. Pode ser Existe também. Que foi, Bruno? E outra coisa, tem pessoas... Eles O Bruno julga os nossos pensamentos, né? não é porque tem pessoas que levam tempo pra criar uma mentira, que eles enfeitam tanta mentira e que eles deixam ela tão perfeita e que a gente não consegue imaginar como é que a gente tem tanta coisa pra fazer. Tem tanto tempo, né, pra mentir. A gente tem tanta coisa pra fazer, nosso tempo é Eu tão não tenho valioso. tempo pra isso. E a gente... Como é que a pessoa desperdiça a coisa mais preciosa, que é o tempo? E primeiro não sei nem mentir, porque a minha cara já fala a verdade, né, Jéssica? É porque não existe nada mais precioso do que o tempo da gente. A gente se dispor de uma noite, de um dia de trabalho, olha, a gente perde tanta coisa que a gente tem tanta obrigação para fazer em casa, no trabalho, com nossos amigos. Então, quando a gente vê que uma pessoa se dispõe a abrir mão da coisa mais valiosa que a gente tem, que é o tempo, a gente começa a duvidar que tipo de pessoa é essa, que a coisa mais valiosa que é o tempo, ela está dispersando dessa forma. Então, isso pode ser também chamado, essa pessoa, como essas pessoas que ficam atrás de vocês, ficam passando informação falsa, pode ser um hacker. Ela pode ser caracterizada como um hacker também. Pode ser que ela não seja ela, está usando também a imagem de outra pessoa. A evolução da tecnologia, ela vem para trazer a importância de proteger, né, nossa imagem, nossos dados, para que não seja tão exposto e vulneráveis a essas práticas de crimes, né, virtuais. Eu não sei quanto tempo a gente tem mais, Bruno. Quanto tempo a gente tem? Pode ficar à vontade, hein? Então vamos até amanhã. Ixi, eu dou até 6 horas da noite. O Bruno agora não vai ter hora pra levar o pão, não. Mas assim, o que essas pessoas precisam é serem notificadas, pagar pelos seus crimes. Eu acho que ser Na verdade, responsabilizadas. esses criminosos, eles estão cada vez mais sofisticados, né? E com as informações que a gente mesmo passa nas redes sociais, eles têm acesso mais fácil, mais rápido às nossas vidas. E aí a gente facilita. Então, a gente tem que ser menos... mais cautelosa no momento de postar algo, de dar informações em qualquer meio de comunicação virtual, né? É colocar verificação em 2 etapas, é não dar sua localização Em né, tempo real. em tempo real para qualquer pessoa, só aquela pessoa que realmente você se sinta segura, né? Alguém de sua confiança, um familiar, enfim. E às vezes nem um familiar, porque é exemplo do caso que eu tinha falado, que foi um fato verídico. A moça, a própria prima, se passou e fez... Utilizou as informações para prejudicar com o único intuito de prejudicar emocionalmente a pessoa. Então, assim, a gente nunca sabe qual é de fato o intuito daquela pessoa. Então, a gente tem que ser mais perspicaz, né? mais ligada, para poder se proteger os nossos, né? Porque... Principalmente na nossa área, porque a gente lida com pessoas, com processos, e 2 partes, né? Uma ganha e outra perde. Então, a gente fica muito vulnerável a picos de raiva, né? De ódio de outras pessoas. Então, tem que se policiar para não postar a localização em tempo real. E se identificar
Denunciar. Registre boletim de ocorrência para pedir o porte da arma. Eu tô tentando fazer isso. Olha só. E outra coisa, nem todo mundo que lhe trata com o mesmo coração que você tem. Às vezes, você tem um coração muito bom. Você faz porque você quer fazer o bem. Mas, às vezes, a pessoa que recebe a sua intuição, a sua oferta de carinho, de atenção, ou de compartilhar conhecimento, ela não compartilha da mesma bondade que você tem. Então, assim, quando a gente for trabalhar com pessoas, lidar com pessoas, a gente tem que entender que são pessoas diferentes. E que, às vezes, a carne, né? A carne, ela se trai de acordo com cada um, de acordo com... Você tá muito filósofa hoje, Kátia. Não, que hoje eu tô zen. Não, eu sempre tô zen. Mas eu sou muito desconfiada. Então a gente tem que desconfiar de qualquer tipo de atividade estranha, denunciar imediatamente. E uma coisa muito importante é que esse tipo de crime, quanto mais rápido a pessoa denunciar, mais rápido vai chegar a... E eu sou muito precavida também. Antes de você falar, eu sou muito precavida. Você vai concluir. Não, denunciar e você tem que ter prova. Você tem que guardar as provas para que você tenha um conteúdo suficiente para você fazer uma denúncia. Porque não adianta você pegar só uma mensagem, né, sem nenhuma informação. Porque vai depender, na verdade, do crime que a pessoa estiver cometendo. Aí, às vezes, a pessoa já tem ali Seja qual for o crime, o delito, você sendo vítima, denuncia, primeiro caminho. E estamos aí numa constante busca, né, para crescer. E procura um advogado especializado, né, amiga? Para tornar o mundo social mais seguro, né, as redes sociais mais seguras, e procure um advogado especializado para te dar um suporte, uma orientação, um encaminhamento necessário para lhe fortalecer, né, que somos psicólogos também. Eita, meu Deus. Mas, assim, é essencial esse trabalho conjunto e especializado. Isso. É isso, né, gente? Sigam, compartilhem, encaminhem para os seus amigos. E olha, amigos. Nossos haters, por favor, compartilhem. Os nossos haters tem que fazer o quê? Tem que viralizar, tem que curtir os nossos vídeos, tem que curtir, compartilhar, seguir nosso canal. Não, dá uma valorizada no nosso vídeo, né, gente? Olha, deixa o seu like, se a Jéssica no paga, canal. Por cada maquiagem, a Jéssica paga R$140. Cada maquiagem que a Jéssica paga R$140. Você pode R$140 de maquiagem da Jéssica por semana. Mas o que tem a ver, amiga? Não, bota R$100 no cabelo. Então a gente já tá investindo muito dinheiro. Então vocês têm que, no mínimo, compartilhar. Ela tá falando do próprio investimento dela, né, amiga? Que a gente fez a nossa casa. A Jéssica, por exemplo. Jéssica já fez uma lipo. Detox. Então, é muito investimento. Eu sou apenas a mais simples. Você é a que mais guarda. Eu sou a mais simples. Isso. Eu espero vocês na próxima. Não deixe de nos prestigiar. Curta, comente, compartilha. E se você é nosso colega que quer participar do nosso podcast, coloca aqui o seu nome pra gente saber que você tá nos assistindo, pra gente convidar vocês pra próxima rodada. E traga um tema, né? Um tema legal pra gente poder debater. É isso. Até breve. Tchau.